Boa noite, leitoras e leitores da Pandemia de Leitura. Já estamos aqui, em ponto, 6 horas em ponto. Então, quem não chegou ainda, está atrasado. Bom, estamos aqui com esses queridos, né? Com esse querido e essas queridas, hoje para a parte final do pequeno manual antirracista de Djamila Ribeiro. Então, semana passada nós comentamos sobre os 5 primeiros capítulos e hoje estamos aqui para falar sobre os 6 últimos capítulos. Mas isso não impede, tá, da gente linkar, voltar lá nos 5 primeiros, tá? E assim, toda vez que eu termino um livro, eu termino com uma certa tristeza, assim, feliz, porque me acrescentou muito enquanto pessoa, né? Mas triste por deixar, assim, terminar de ler. Mas como a Djamila, acho que foi a intenção de Djamila, né? Escrever esse livro e que deu o nome de manual para que a gente sempre volte, né? E sempre releia até que o nosso país tenha equiparidade racial, né? E a gente vai falar muito sobre isso. Bom, eu quero agradecer a vocês três que estão aqui hoje, tá? E eu queria que cada um, para não ter que falar o nome, falar aqui o tempo inteiro, queria que vocês dessem boa noite a quem está assistindo, falasse de onde vocês estão. Deixa eu começar por mim, então. Meu nome é Vanessa Moreno, eu estou no Catete, no Rio de Janeiro. Fala aí o nome de vocês, dá boa noite, pessoal, e onde vocês estão. Boa noite, meu nome é Gabriela, eu estou na Baixada, em Japeri. Boa noite, meu nome é Alan Dales, eu estou em Campo Grande. Boa noite, meu nome é Miriam Santos, eu estou em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Gente, me fala se isso não é incrível, né? Vamos pensar no lado positivo dessa pandemia? Quando, né, que nós estaríamos reunidos se não fosse todo esse boom aí, né, que essa pandemia, isolamento nos trouxe? Minas Gerais, Campo Grande, Japeri, Catete. Muito obrigada mais uma vez. Então, olha só queria lembrar que foi uma pergunta que a Miriam até me fez mais cedo, que a gente sempre conversa antes, né, um pouquinho, para saber sobre o que é para falar, algumas perguntas, para a gente se inteirar sobre o nosso encontro. Então, quero lembrar que esse encontro é informal, tá? Um encontro informal, mas que traz muito conteúdo e reflexões válidas de assuntos atuais e que precisam ser discutidos pela sociedade, a partir de nossas percepções do livro. O intuito é trazer pessoas interessadas em ler livros que possamos refletir o momento histórico, político e social em que estamos vivendo e que nos causa, né, inquietação e angústia. Então, esse assunto que a Djamila traz no livro, que vamos falar hoje, é um assunto que nos inquieta, né? Claro que esse diálogo se fortalece e enriquece com a participação de pessoas como a Miriam, tá? Que traz um olhar e uma fala mais teórica e informada. Como a Miriam, como a Verônica Cunha, como a Carla Quintanilha, como o Fábio, pessoas que já estiveram aqui nos nossos encontros. Bom, para começar, eu quero fazer uma surpresa para a Miriam. Eu quero ler um poema da Conceição Evaristo, do livro, dessa obra, Poemas da Recordação e Outros Movimentos. Mentira! Tá aqui, ó. Gente, olha, Miriam, desculpa. Desculpa não, né? Olha só, quando eu sei que é um poema, eu não achei um poema muito feliz, mas ao mesmo tempo tá? Que é o Mineiridade. Não poderia deixar de ler para você esse poema hoje. Quando chego de Minas, trago sempre na boca um gosto de terra. Chego aqui com o coração fechado, um trem esquisito no peito. Meus olhos chegam divagando saudades, meus pensamentos cheios de uais. E esta cidade aqui me machuca, me deixa maciça, cimento e sem jeito. Chegando de Minas, trago sempre nos bolsos queijos, quiabos babentos, da calma mineira. É duro, é triste ficar aqui, com tanta mineiridade no peito.
Então, acho que aqui, né, Conceição, ela veio morar no Rio de Janeiro, né? Então, acho que ela fala dessa mudança dela de Minas para o Rio. E aí, quando fala Uás, né? Não tem como falar Uás sem esse sotaque mineiro, gente. Vai ser uma delícia ouvir o seu sotaque aqui hoje, Miriam. E antes da gente começar, só quero falar, vocês viram, gente, que a Djamila Ribeiro, a própria, curtiu esse nosso convite para nossa live hoje? Gente, que babado, eu fiquei emocionada, porque foi o que eu falei com a Miriam mais cedo. Quando a gente vê essas curtidas, né, a gente sabe que ela tá não sei onde, né, ela tá em outro lugar, mas a gente se sente mais próximo dessas pessoas que a gente admira, né? Então, assim, Djamila é uma autora admirável, não só autora, mas filósofa, professora universitária, admirável e deveria ser reconhecida muito mais no nosso país. E quando ela curte, comenta, a gente fica de coração quentinho, igual o Olaf, né? Coração quentinho. Eu quero falar como eu conheci a Miriam, né? A Miriam a gente se conheceu no passado, lá na Flip, Feira Literária Internacional de Paraty. E a gente se conheceu através da Gilmara, né? Nós ficamos no mesmo lugar, né? Hospedadas no mesmo lugar para a Feira Literária. E a gente se conheceu ali, e eu me lembro, Miriam, do dia que eu comprei o seu livro, que você foi no meu apartamento, né? No meu quarto, que eu fiquei com Maria Cláudia e a Márcia, e a gente começou a falar de Carolina Maria de Jesus. E você falou muito sobre ela, né? Que eu tinha começado a ler o livro, e aí você falou muito, eu fiquei encantada, eu falei, caramba, que legal. E aí nessa conversa você falou, eu também, no meu doutorado, eu escrevi sobre autoras negras. Aí eu falei, caramba, e cadê esse livro? Aí você tá aqui, eu falei, então me dá, eu quero. E é esse livro aqui, incrível, que deve ser lido, tá? Está aqui o meu também, ó. Tá vendo? Hoje nós estamos todos combinandinhos. É o Intelectuais Negras, prosa negro-brasileira contemporânea. E não só é o livro, olha, morram de inveja, está autografado, queridos e queridas, autografado pela Miriam. Então, queria, só antes da gente falar do livro da Djamila, do Pequeno Manual Antirracista, eu queria falar onde as pessoas podem comprar o seu livro, Miriam. Sim. Primeiro, boa noite, né? Eu fico muito grata por esse convite da Vanessa e também pela acolhida do Alan e da Gabi. E para mim, falar sobre autoras negras, falar dessa escrita que move tanto a minha vida, não só enquanto pesquisadora, mas pessoalmente, isso para mim nem é convite, é um presente. Então, eu quero agradecer muito estar aqui com vocês hoje. O meu livro, Intelectuais Negras, ele foi publicado pela editora Malê. Vocês podem encontrar no site da editora, inclusive ele está com desconto. Eu não vou conseguir falar agora o valor que está, mas ele está com desconto. E durante a nossa conversa aqui sobre o Pequeno Manual Antirracista, a gente vai tocar nesse assunto novamente, a importância de quando a gente for comprar, consumir esses produtos, né, da literatura negro-brasileira, é importante a gente dar preferência a comprar com os próprios autores ou nas próprias editoras para poder movimentar aí um mercado. A gente vai falar mais sobre isso, de como que essas editoras, elas fazem um movimento aí no mercado editorial brasileiro. Então, o quanto é importante a gente, quando for consumir esses produtos, consumir diretamente dessas pessoas. Eu passo a palavra à Vanessa, que eu não sei se ela vai... Porque mais para frente a gente vai falar, né, você vai poder esclarecer melhor. Então, assim, ontem, ouvindo a Miriam, inclusive no grupo chamado GCIP, é assim que se fala? GCIP? Exatamente, sim. GCIP, Lélia Gonzalez, tá? Tem no Instagram, eles têm página, um perfil no Instagram, tem no Facebook também? Sim. Não sei dizer. Eu só vou completar aí que ele é um grupo de estudos interdisciplinar, tá? Da Universidade Federal de Ouro Preto, Minas Gerais. Perfeito. E significa, né, grupo de estudo sobre intelectualidades pretas, tá? Eles deram o nome de Lélia Gonzalez. E aí ontem, eu assistindo a live
com que a Miriam participou ontem, com esse grupo, ela falou da história dela, que eu não conhecia. E eu fiquei muito admirada, e é mais uma história inspiradora, né? E eu queria que ela contasse um pouco da história dela, da trajetória dela, né? Até ela chegar ao doutorado, né? Na verdade, ela é doutora. E lembrando, vamos chamar de doutores e doutoras quem tem doutorado. Então, Miriam é uma dessas, é a doutora Miriam Santos, e respeita as minas, doutora. E aí foi muito inspirador ver a história dela e linka muito com o livro de Djamila, né? Que Djamila o tempo todo fala dessas histórias, né? O quanto não devemos romantizar todo o sofrimento. Nós falamos disso ontem, semana passada nós falamos disso. Verônica Cunha falou muito dessa questão, e Djamila fala disso, ela usa a palavra romantizar, né? Porque você não tem que andar 15 quilômetros para chegar numa escola, não tem que sofrer tanto, né, para estudar. E então a Miriam tem essa história de superação que foi sofrida, né? Que precisou de alguns personagens ali na vida dela para que a impulsionasse, né? E o quanto, né, as políticas afirmativas são importantes no nosso país, tá? Então, Miriam, conta um pouquinho aí da sua trajetória. Sim, eu conto sim. Eu vou tentar resumir muito a história, porque, né, senão a gente fica falando só de mim, e hoje a gente tem aí que cumprir o resto da discussão do pequeno manual. Não o resto, né? É um início de toda uma discussão, porque, conforme a Vanessa colocou muito bem, o pequeno manual, eu acho que Djamila foi muito feliz neste nome, porque manual é algo para a gente poder consultar constantemente. Então, é algo que é para funcionar tipo Bíblia, a gente retornar quantas vezes forem necessárias. Bom, eu sou do interior de Minas, eu sou de Barbacena, Minas Gerais. Eu vou contar rapidamente sobre a minha vida e depois eu vou explicitar melhor por que eu faço questão de falar sobre essa minha história de vida. Eu sou do interior de Minas Gerais, numa cidade que chama Barbacena. E, então, eu sou filha de pai e mãe negros, sou a filha caçula de uma família com 3 irmãs, né? Eu tenho uma irmã que tem 1 ano de diferença de mim e uma outra que tem 1 ano de diferença para a do meio, que inclusive é a minha irmã Lilian, que está fazendo aniversário hoje. E aí, nossos pais se separaram quando a gente era muito novas. Eu tinha em torno de 4 anos, e nessa separação, a minha mãe, ela desenvolveu esquizofrenia, e também foi no mesmo ano em que os pais dela morreram. Então, nós fomos criados pela minha avó paterna, que a gente morava nos fundos da casa dela. E, desta mesma maneira, outros netos também, eles eram criados por minha avó. E acabava assim, que teve uma época que nós éramos em torno de 9 netos e netas. Daí, tinha uma escola rural que a gente estudava, eu estudei nessa escola até o 5º ano, que era a 4ª série na época, e a gente estava num momento político no Brasil, que era início de década de 90, que não tínhamos tantas políticas públicas relacionadas à doação de livros didáticos, material, passagem, né, para estudantes, e nesse momento eu sempre fui boa aluna. Não que a escola fosse um lugar de acolhida, mas acontecia o seguinte: o ambiente que a gente vivia era um ambiente das coisas muito regradas, e a escola, para mim, era o melhor lugar para estar. Era um lugar que tinha merenda, era um lugar que eu me destacava, porque eu sempre fui das melhores alunas da sala, e nisso, constantemente eu recebia prêmios de melhor aluna, prêmio de aluna que não faltava, e etc. Nisso, quando foi no 4º ano, eu recebi uma placa, tem a tela aqui, da prefeitura da cidade, que foi de melhor aluna da escola, porque nesse ano eles queriam fazer uma premiação especial, porque na época os prêmios eram dados principalmente para alunos como eu, que não tínhamos renda, eram dados em forma de materiais escolares. Nesse ano, eles tinham prometido que ia ser um prêmio especial, e foi que a prefeitura que custeou, foi uma placa, e o prefeito foi na escola dar e tal. Só que nesse dia era minha formatura do 5º ano, meus pais, não tinha ninguém da minha família nesse dia,
e eu recebi essa placa da mão do prefeito e da esposa, e para mim foi um dia muito marcante, porque eu era a melhor aluna da escola naquele ano, naquele dia, e eu já sabia, quando eu recebi aquela placa, que eu não ia estudar no ano seguinte. Já sabia porque para a gente estudar precisava de custear, né, passagem, custear material didático, e nisso a minha avó, né, não tinha condição na época de custear isso. Daí eu fiquei 2 anos sem estudar, as minhas irmãs ficaram 3 anos e uma 4. Daí, quando foi nos anos seguintes, acabou que meu pai, junto com a minha avó e uma tia, resolveram que eles iam se dividir para poder custear as passagens, os materiais, e também a gente já era um pouco mais velho, já tinha condição de ir para a escola a pé ou com outras pessoas, aí eu voltei a estudar. Eu fui estudar numa escola que chama Polivalente, que é uma escola pública também, na outra era uma escola municipal, depois uma escola estadual. E nisso eu estudei no Polivalente do 6º ano até o 3º ano do ensino médio. E as minhas irmãs, elas, nessa época que eu entrei no Polivalente, elas já podiam estudar à noite. E eu queria muito estudar à noite, só que eu não tinha idade, que eu era mais nova. Então, constantemente eu preenchia requerimento na escola, porque eu já podia preencher, assinar, para eu estudar à noite, porque quando eu fui estudar nessa escola, como eu tinha ficado 2 anos sem estudar, eu fui para as últimas turmas. Daí, eu ficava em turma de pessoas que eram reprovadas, que eram pessoas que tinham menores rendimentos, e isso. E nessa época eu também fiz prova para entrar na escola. Era década de 90, então isso era muito comum. Quando foi, nisso eu preenchi esses formulários, para poder estudar à noite, porque eu queria trabalhar também, ter o meu dinheiro, ter mais liberdade. Só que tinha uma psicopedagoga, que hoje eu acho que nem tem essa função mais nas escolas, que elas resolviam coisas relacionadas aos alunos. E essa psicopedagoga, constantemente, ela embargava a minha ida para a noite, porque ela falava, Miriam, você tem muito potencial, se você for estudar à noite, você não vai ter o mesmo rendimento que você tem durante o dia. Não é que o estudo seja pior, mas que as pessoas que estudam à noite não conseguem ter o mesmo acompanhamento, então o ensino não é o mesmo. E ela sempre, constantemente, a gente tinha essa conversa. Daí, eu comecei a entender melhor essa situação e estudei até o 3º ano, durante o dia fazia um serviço ou outro. Quando eu terminei o ensino médio, e sem contar que eu tinha todo o incentivo dos meus professores, na época eles falavam de Universidade Federal, de vestibular e tal. Só que no ensino médio, no 3º ano, eu queria fazer jornalismo, só que eu já entendia que aquilo não era possível para mim. Daí, eu comecei a estudar numa universidade particular, em Barbacena, na expectativa que eu conseguisse bolsa, só que eu não consegui, e eu estudei nesse lugar quase 1 ano. Quando foi no finalzinho do 2º semestre, o pessoal entrou na minha sala, eu fazia publicidade e propaganda, e eles, o pessoal da universidade, que era o pessoal da secretaria, chamou as pessoas que estavam devendo e convidou a gente a sair da sala, porque a gente estava devendo. Foi tudo assim muito humilhante. E eu gosto muito de falar sobre isso, porque as pessoas falam, existe uma lei que não pode tirar aluno da sala de aula se não estiver pagando mensalidade e tal, mas essa foi uma situação que aconteceu comigo e ia ser um dia muito marcante, que eu lembro até hoje. Era eu e mais alguns amigos, e nisso, esse dia eu estava muito mal, eu saí, não quis mais entrar na sala, me senti muito humilhada. Um professor de língua portuguesa, que ele já tinha dado aula para mim lá atrás, lá no 7º ano, e ele dava aula nessa instituição, ele me deu carona no dia, e me levou até em casa, e eu estava muito mal, chorava demais. E ele falou para mim, de um cursinho que tinha na minha cidade, que o dono do cursinho, ele dava bolsa, ajudava algumas pessoas que não tinham condições. E nisso, ele falou que ia ter bolsão. Como eu não tinha condição de fazer, e ele foi a primeira pessoa que falou para mim que eu teria condição de estudar numa universidade federal. E nisso, eu não tinha condição de fazer o provão, eu não considerei essa ideia, fiquei uns dias mal, e nisso eu tive a ideia de escrever uma carta pedindo para o dono do curso uma bolsa. E aí, nisso eu coloquei, olha, eu tenho curso de informática, eu sei fazer serviço de banco, e eu propunha para ele trocar o meu serviço pela bolsa de estudo. E ele topou na época.
assim, temos que fazer um parêntese sobre a questão das formas de escravidão moderna, né, gente, que não é ok a gente trocar serviço por estudo ou por comida, mas esse incentivo que ele me deu foi o que proporcionou que eu entrasse no cursinho, 6 meses depois eu estava dentro da Universidade Federal de São João del Rei. Não fiz jornalismo, que na época não tinha, mas foi a possibilidade que eu tive porque de fazer letras, porque eu vi que naquela época não ia dar para eu morar em Juiz de Fora ou Belo Horizonte pagando, né, custeando a minha vida nessas cidades. Em São João del Rei, eu conseguiria transporte para ir e voltar todos os dias. Mas aí eu fui morar em São João del Rei. Em São João del Rei, eu tive bolsa de iniciação científica pela FAPEMIG. Depois, eu tive bolsa no mestrado pelo Reúne. E, passando um tempo, que eu fui fazer o doutorado em Juiz de Fora, que o meu livro é fruto dessa pesquisa que eu fiz em Juiz de Fora, que é a minha tese de doutorado. Eu fui bolsista CAPES, em Juiz de Fora. Eu gosto muito de falar sobre isso porque quando eu conto essa história, não é para poder romantizar a pobreza, igual a Vanessa falou muito bem, nem para poder me supervalorizar ou por narcisismo. É porque é muito importante quando a gente está falando sobre racismo, quando a gente está falando da população negra, é muito importante que a gente, independentemente de raça, independentemente de cor, que a gente preste atenção relacionada à questão de oportunizar para outras pessoas e também sobre a relevância e importância das políticas públicas, por exemplo, as políticas de cotas, para que a gente consiga oportunizar para que a população negra ocupe esses espaços. Ok? E aí, eu quero linkar sobre, que a gente vai falar agora sobre a questão do capítulo, sobre transformar o nosso ambiente de trabalho, eu vou linkar com a questão de que o quanto que é importante para os meus estudantes, que eu sou professora da educação básica, o quanto que é importante para os meus estudantes ter eu, enquanto professora, eles sabem que eu escrevi um livro, para eles é de suma importância isso. E a gente vai voltar a falar sobre isso mais para frente. Vanessa. Isso mesmo. Nossa, sua história é incrível, né? E, de novo, a gente tem que falar o quanto as políticas, né, afirmativas são importantes. Que você acha, Miriam, que sem elas, sem essas bolsas, você teria chegado ao doutorado? De maneira alguma. E, além de tudo, não só sem as bolsas, e eu gosto de frisar também, sem aquela oportunidade que eu tive lá atrás do dono do cursinho, sabe? Por isso que eu falo sobre a importância de, muitas vezes, você oportunizar, às vezes você vai precisar, sabe, comprar um livro que aquele estudante está precisando, você vai precisar pagar uma inscrição para uma pessoa. Isso é oportunizar para que as coisas aconteçam, porque a gente sabe que num país que é extremamente racista, depois a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do Pacto da Branquitude, a ocupação desses lugares não acontece. E mesmo falando disso tudo, eu me lembro que o dia que eu defendi minha tese de doutorado na Universidade Federal de Juiz de Fora, o programa lá, eu não vou saber dizer para vocês quantos anos tem um programa de letras lá. Eu fui a segunda mulher negra que doutorou-se na instituição, no programa de pós-graduação de letras e estudos literários. Segunda. Gente, e inclusive a Maria Aparecida Andrade Salgueiro, que escreve o seu prefácio, ela diz que esse seu livro, né, a sua tese, significa um marco para o programa de pós-graduação, onde foi engendrado, né? E também significa um marco para os estudos da literatura brasileira negro-feminina contemporânea. Né? Então, só complemento aqui com o prefácio da Maria. Então, e é importante falar, mais uma vez falando sobre oportunizar, a Cida Salgueiro, ela foi a professora que participou da minha banca e ela que fez o contato entre mim e a editora Malê para que essa publicação acontecesse. Então, assim, era um trabalho, eu já tinha tido a defesa, a banca fez uma ata elogiosa indicando para a publicação, e veja bem, e ela conhecia as pessoas dessa editora e oportunizou o acesso. Veja bem que a gente não está falando de, por exemplo, que seria um trabalho qualquer que ela, né, estaria indicando. Eu já tinha, né, essa indicação e ela fez essa aproximação. Então, mais uma vez, aí a gente pensar sobre a questão da oportunidade. Com certeza. E eu já linko aqui com o finalzinho
Eu ia falar coisas antes, mas isso já me chamou a atenção para o final desse capítulo, Transforme seu ambiente de trabalho, em que a Djamila coloca a seguinte pergunta: quantos talentos o Brasil perde todos os dias por causa do racismo? Olha aí, se a Miriam, né, não tivesse todas essas oportunidades através de bolsas, através lá do dono do cursinho, né, olha o que nós teríamos perdido, né, um marco, como a professora escreveu, né, na pós-graduação. A situação é ainda mais grave para mulheres negras, que são muitas vezes destinadas ao subemprego. Quantas físicas, biólogas, juízas, sociólogas e etc. estamos perdendo? Políticas que obrigam as empresas a pensar e criar ações antirracistas poderiam reverter esse quadro. Então, acho que a gente já falou, já falamos bastante sobre isso, né? E precisamos continuar lutando. Diga. Eu só queria linkar com uma coisa, antes da gente passar desse tópico. Eu acho importante também a gente que é da área da educação, a gente pensar sobre isso, o quanto que a escola, de certa forma, ela evade os estudantes negros, sabe? Em virtude da questão do material que a gente oferece, a questão do ambiente mesmo racista, que às vezes a gente não tem a sensibilidade para acolher e reagir. O próprio material didático que não atende, que é colocado, o material, a gente não pode deixar de dizer que o nosso currículo é um currículo europeu e que muitos dos nossos alunos, eles não têm acesso, eles não compreendem, né, o material. E uma coisa que eu gosto muito de pedir é para que nós, professores, a gente tenha a sensibilidade de olhar onde que os nossos alunos negros estão sentando dentro da sala de aula, e também dar para eles o espaço da voz, do falar, e indicar mesmo para as leituras, para que eles consigam se sentir como parte desse lugar, como também produtor de conhecimento. Isso mesmo, que a gente chegou a comentar isso, né, na live da semana passada, né, o quanto nós precisamos escutar. E o Silvio Almeida, né, que faz parte da coleção da Djamila, né, Feminismos Plurais, que vem com racismo estrutural, né, o livro que ele escreve, ele falou muito na última entrevista que ele deu para o programa Roda Viva, falou muito na palavra confiança. E essa palavra ficou muito na minha cabeça, né? E a confiança, ela só é dada, né? Você só consegue ter confiança em si quando você é escutado, né? Quando você é representado, né? Quando você tem oportunidade. Sim. Então, essa palavra confiança, ele trouxe muito essa palavra e eu fiquei refletindo muito sobre ela. Então, eu queria que a Gabi, enquanto aluna do ensino médio, falasse um pouco para a gente como é que essa sala de aula, como é que essa escola, o que é que você percebe, Gabi, de história, o que é passado na sala para você, o que te chamou a atenção com esse livro que você nunca ouviu falar na escola, como é que foi a sua reação ao ler esse livro que a Gabi concluiu? A Gabi ficou... Não vou falar, não, ela vai falar. Eu nem lembro o que eu falei contigo. Você falou que a Gabi ficou... Enfim, na escola é isso, a gente não escuta falar sobre autores negros, sobre a história dos negros, além da escravidão, como eu já falei. E sobre o apartheid, que eu já tinha escutado falar, mas eu na escola nunca tive. Quanto aos alunos negros, eu não sei, é aquilo que eu falei para a Vanessa, esse livro ele me fez refletir muito, porque nós, como brancos, a gente não nota muito o que está ao nosso redor, porque é aquilo que eu já falei, a gente se encontra, a gente é identificado. Então, a gente não para pensar em como os negros estão... se a gente está sendo racista, se esse programa é racista, o que a gente está vendo na televisão, o que a gente não para pensar também na literatura, na escola. Então, esse livro me abriu muito o olho para parar e analisar os âmbitos da minha vida, as coisas que eu vejo, as pessoas,
igual teve um capítulo que ela falou, que eu não lembro o nome do capítulo, não gravo muitos nomes, sobre programas de televisão. E eu até comentei com a Vanessa que a gente via, ela deu o exemplo do Zorra Total. A gente aqui em casa, a gente via Zorra Total, a gente brincava sobre a gente brincava. E nesse livro eu vi que aquela brincadeira era racista, mas eu, quanto branco, eu não notei o quão racista era aquilo. Então esse livro me fez abrir muito o olho, que eu acho que é muito importante, principalmente para os brancos lerem esse livro. Esse livro tem que ser focado mais para nós, porque a gente para pensar no que vocês sofrem. Não sabemos, nunca vamos saber, mas a gente tem uma noçãozinha e abre mais nosso olho. Eu acho importantíssima a sua fala, Gabi, essa percepção, porque eu vejo muito isso, que muitas das vezes os estudantes brancos, eles não têm essa sensibilidade relacionada ao racismo, que muitas das vezes nas escolas está tendo uma brincadeira racista, as outras pessoas brancas brincam também e, tipo, acha que aquele estudante está de mimimi e tal. Em uma escola que eu dava aula, tem bem tempo atrás, eu me lembro que constantemente era uma sala de aula que tinha 2 alunos negros, uma menina e um menino. Constantemente os estudantes brancos pegavam a blusa de um, colocavam na carteira do outro, trocavam os materiais. E eles ficavam brincando que, vocês são irmãos, não sei o que, eles são irmãos. E a brincadeira era racista. Um dia eu parei a aula e falei assim, olha, isso não tá legal, isso é racismo. Vocês já pararam para pensar por que vocês têm que falar que só os 2 são irmãos? Se eu virar e falar assim, então tá. E se eu falar, você é irmão do fulano, vocês parecem, são brancos, e aí, como é que fica? E coloquei a situação. Aí uma estudante branca, que estava com a brincadeira racista, falou para mim, professora, eles sabem que é brincadeira e tal. Eu falei assim, então pergunte para eles se eles gostam dessa brincadeira racista. Aí a menina levantou e foi na carteira e perguntou, Carla, você se incomoda com essa brincadeira? A menina falou, eu me incomodo muito e choro todos os dias. Então, assim, realmente não tem essa percepção. E o grande ganho, que eu acho que o que fica do pequeno manual, é esse convite que a Djamila faz. Eu acho que nem é só um convite, ela instiga, ela coloca mesmo para as pessoas brancas agirem, sabe, na luta antirracista. E isso eu acho que é muito importante, que afinal de contas, vocês brancos que estão nos lugares de poder, e na maioria das vezes, vocês que têm o espaço de escuta que a gente não tem. Sim, aquilo que eu comentei na live anterior. Às vezes a gente é racista, aí um negro vem e fala, mas isso é racismo. Aí você vai lá com outro branco e comenta, tá de mimimi, coisa e tal. Acho que quando o outro branco vai lá e fala assim, não, ela tá certa, isso era racismo, a gente vai falar assim, pera, não, verdade, isso é. Mas aí se falar assim, se instigar, se falar assim, é mimimi mesmo, não sei o quê, aí a pessoa vai... Exatamente. Sim. Tem um curta, inclusive, chamado Vista Minha Pele, né, em que a menina branca, né, passa por todos os preconceitos que uma menina negra passaria, né, porque ela vestiu a pele da outra, e aí, no caso, aquela escola, quem sofre racismo são os brancos. E aí mostra como ela sofre o tempo inteiro ali, né, com o cabelo, com as trancinhas, e num concurso que tem de beleza, ela fala, não, já perdi, ninguém vai votar em mim, né? E é muito interessante assistir, fica a dica aí desse... Eu já vi. Eu já vi também. Graças à minha escola, ao meu professor de sociologia, André Luiz, ele já passou isso lá na nossa escola. Sim, sim. É interessante assistir, né? Pra gente tentar se colocar, vestir a pele do outro, né? E aí eu ligo aqui, faço o link com a frase que a Djamila coloca aqui nesse capítulo ainda, e ela dá um exemplo. Ela diz que a baixa presença de pessoas negras no ambiente de trabalho, ou mesmo distantes de cargos de gerência, pode deixar o espaço altamente suscetível a violências racistas, né? Quando esses meninos aí na sua turma, né, eles se sentem no direito de fazer brincadeiras racistas, né? Será que eles se sentem no poder por ver aí nessa escola que quem ocupa os cargos, né, de mais altos ali não são só os brancos, né? Eles se sentem no direito por
achar que ali quem tem poder são só os brancos, então eu posso fazer o que eu quiser, né? Fazer uma brincadeira que não vai machucar. E o exemplo que a Djamila traz é de uma filial brasileira, né, de uma empresa norte-americana, que faz um concurso de fantasias, aí o cara se fantasia de negro, né, inclusive de um negro sexualizado, com um órgão genital grande, né? E na época parece que ficou rolando entre os grupos de WhatsApp. E aí, como era uma filial norte-americana e o caso repercutiu, né? Inclusive ele ganhou 4º lugar, né, nesse concurso de fantasia, ganhou 4º lugar, e aí a filial lá em norte-americana ficou sabendo e demitiu o cara que se fantasiou, né? E aí o gerente do cara veio defender, falar, não, foi uma brincadeira. E aí o gerente também foi demitido. E aí veio o presidente da filial defender os dois, falar que não passou de uma brincadeira. E aí o presidente foi demitido também, né? Então, assim, fica um grande exemplo aí, né? Para as empresas. E eu acho que é exatamente isso. Quando a Djamila coloca aí sobre a questão desses ambientes serem majoritariamente brancos, né, que possibilita a questão das brincadeiras racistas, isso é muito real. Porque ali aquele ambiente é como se fosse o pacto narcisístico, né, mesmo que estamos entre os iguais, né? Aqui ninguém é de mimimi, ninguém vai falar nada e tal. E acaba reforçando esse tipo de brincadeira, porque ele se sente, de uma certa forma, fazendo parte de uma elite, né, de privilegiados. Sim. E aí, Alan, eu queria que você falasse, você trabalha em uma empresa, né? Você trabalha em empresa, não em escola, é isso mesmo? Eu trabalho nos Correios, né? E como é isso? Aula só do online, né? E eu só vou fazer um comentário. Eu estava vendo alguns vídeos, é o AD Júnior, deixa eu anotar aqui. Sim, ele é ótimo. Isso, e do vídeo dele, eu perdi o nome do outro palestrante, também foi no TED, mas ele dá um exemplo interessante, a gente discutiu isso no vídeo passado, que na escola, um dos meninos chegou e falou para o filho dele, eu não gosto de preto. Então ele foi chamar na escola para resolver aquela coisa toda, e na frente ali do diretor, né, o menino, o pai virou para a criança que o ofendeu, foi racista, e falou assim, meu filho, você não pode falar isso. Você vai falar assim, o pai está certo. Não, o pai não está certo, porque o pai está falando assim, filho, você pode ter essa opinião, você pode ter esse sentimento racista, mas você tem que ser hipócrita. Você não pode falar, você tem que ser bonzinho. Porque, na verdade, o que nós estamos fazendo aqui, quando discutimos o livro da Djamila, quando trazemos a professora doutora aqui para discutir, é a gente aprender a se posicionar. E se posicionar, e a gente discutiu isso na live passada, é dizer o seguinte, eu não concordo com você, eu não concordo com você por isso, por isso e por isso. E não simplesmente, você não deve fazer isso. Se fizer, faça escondido, faça entre os seus. É assim que o preconceito ele se desenvolve. E grande parte das crianças que são racistas, elas vão aprendendo pelo ouvido. Elas vão aprendendo pelo ouvido. Elas vão aprendendo dentro de casa. Porque há essas brincadeiras inocentes. Não, eu não sou racista, eu apenas fiz uma brincadeira. Eu apenas disse que... e um outro exemplo. O AD Júnior, né? Ele... Posso falar? Pode? Posso? Ele conta o seguinte. Ele linkou, ele fez um vídeo, ele disse que queria ser o blogueirinho de viagem, palavras dele, e ele prepara um vídeo dos 5 lugares de Nova York que ele mais achava interessante. Colocou o vídeo. Eu até fiz umas anotações aqui e colocou o vídeo. Então ele deixou. Quando ele volta naquela expectativa do que as pessoas iriam comentar sobre o vídeo dele, ele diz o seguinte, os comentários. Eu não sabia que filho de traficante ostentava dinheiro do tráfico em redes sociais. Outro comentário.
Eu não sabia que macaco voava. Outro comentário. Eu não sabia que gorila falava inglês. Mais um comentário. Mostra para mim a foto do velho que está pagando a sua passagem. Ou seja, o que ele conta, o que ele fala no vídeo é que as pessoas não viram uma pessoa com sonhos, mas viram a cor da pele. E expressaram todo o preconceito. Vomitaram todo o preconceito. Então ele, sabiamente, depois daquele baque, ele cancela o canal, né? E prepara um outro canal para justamente lutar contra todo esse preconceito. Mas lutar como? Conscientizando as pessoas. Ou seja, ele está... Até falei na semana passada, né? Eu, branco ou pele clara, vou falar sobre o racismo. Vocês, pretos, negros, falam de racismo porque vocês sofrem na pele isso. Sofrem no dia a dia. Como foi a professora, acho que foi a professora Verônica que falou, né? Que desde cedo vocês já têm que ser preparados para saber lidar com o preconceito. E não é isso. A gente tem que lutar não mais para saber lidar contra o preconceito, lutar para que esse preconceito ele diminua e cesse. Infelizmente, a gente sabe que cessar vai ser muito difícil, né? Depois eu vou falar outras coisas, mas para não ficar muito longo. Então, Alan, é interessante você falar sobre isso, até linkando com o próximo tópico, que é Lei Autores Negros. Você contando esses casos de racismo aí, há pouco tempo, eu sofri uma situação que eu realmente, assim, eu não estava preparada. Eu fui entregar o Intelectuais Negras numa escola estadual, para um professor meu antigo, que ele, na época que eu fui estudante, ele me emprestava livros. Daí, eu queria, né, mostrar para ele, a gente estava sem contato há muito tempo, eu queria deixar o livro lá para ele, sabe? Uma forma de agradecimento mesmo. E nisso, quando eu fui procurá-lo, ele estava atendendo uma mãe, e aí o pessoal da secretaria, era uma secretaria com 3 secretárias brancas da escola, e aí eu pedi para poder falar com ele e tal, eu falei que ia esperar. Aí nisso, estava demorando demais, eu tirei a minha mochila, e olha que eu estava com uma mochila de couro e tal, estava arrumadinha, peguei no balcão da escola, escrevi um autógrafo, e peguei e chamei a secretária, perguntei qual era o nome dela, falei assim, olha, eu não vou esperar mais o professor fulano, porque ele está demorando demais, eu queria deixar esse livro para ele. Ela virou e falou assim, tudo bem, e falou assim, então, vou pegar um papel aqui para anotar o seu nome, para ele saber quem você é. Aí eu virei para ela e falei assim, não precisa, ele vai saber quem sou eu. Ela falou assim, o livro é dele e você está devolvendo para ele? Eu falei, não, de maneira alguma, o livro é meu, eu estou deixando para ele. Ela falou assim, então, meu bem, vamos deixar um bilhete aqui para ele saber quem é você. Eu falei, não precisa, ele vai saber quem sou eu. Aí ela, você ligou para ele e combinou com ele de deixar o livro aqui? Eu falei, não, de maneira alguma, o livro é meu, eu estou deixando para ele. E nisso ficou assim, e por fim ela falou assim, então, meu bem, você não tá me entendendo, como é que ele vai saber quem é você simplesmente com um livro aqui? Aí eu virei para ela e falei assim, olha, o livro é meu, olha aqui, tem meu nome na capa, tem até a minha foto aqui na orelha. O negócio que já não estava bom, ficou ainda pior, que ela fez assim, você escreveu um livro? Foi desse jeito, dessa forma. E isso aconteceu exatamente por isso, ela não me viu como escritora, como possibilidade. Ela nem sonhou, não passou para a cabeça dela em tempo algum que eu, naquele corpo negro, poderia ter escrito um livro. Sim, e ela insistiu no racismo desde o início, né? Ela insistiu no racismo, né, em uma pessoa que talvez nunca imaginou que uma negra e um negro escrevam livros. Será que ela já leu algum livro? Ou será que ela leu, de repente, Machado de Assis, vamos colocar aí, né? Um clássico. Será que ela leu Machado de Assis achando que ele é branco? Porque até hoje muita gente acha. Sim. E veja bem, eu estou falando de um ambiente de escola, né? Então, eu acho que é importante falar sobre isso. E tem a ver com essa questão, né? De ler autores negros, de
trazer as pessoas negras enquanto produtoras de conhecimento, porque as pessoas acostumaram a ver esse corpo negro apenas com essa leitura da escola, que Gabi lembrou muito bem, de trazer simplesmente como um corpo negro escravo, nem é escravizado, escravo. Então, assim, os estudantes negros, as pessoas negras, não podem ocupar o lugar de potência. Exatamente. E aí a Djamila traz a Sueli Carneiro, né, que traduziu como epistemicídio, né? O apagamento sistemático de produções e saberes produzidos por grupos oprimidos, né? E aqui a gente está falando dos negros e negras, né? E aí, como que foi? Fala um pouquinho de como foi você conhecer autoras e autores negros para colocar até mesmo nas suas escritas. Miriam, a partir de que momento que você se deparou com essas escritas? Então, o primeiro livro de autor negro, assim, claro que eu já tinha lido o Machado de Assis, mas na época li enquanto escritor branco, não era, né, uma questão, a escola não colocava isso, mas quando eu estava terminando o mestrado, ou estava no processo, no momento de mestrado, uma amiga tinha falado comigo sobre Carolina Maria de Jesus, e daí eu li o livro na época, eu lembro que eu chorei demais e tudo, mas ficou. Li e continuei com as minhas pesquisas na época, eu trabalhava com escrita de mulheres brancas do século XIX. Tá, quando foi depois, quando eu cheguei no doutorado, eu entrei com um projeto ainda relacionado à escrita de mulheres do século XIX, só que durante uma disciplina, eu li essa versão aqui, ó, que é o livro Becos da Memória, da Conceição Evaristo, e essa versão é lindíssima, que é da editora Mulheres, que nem existe mais essa editora. Eu li esse livro, eu fiquei tão mexida com esse livro, que, assim, acordou muita coisa dentro de mim. Eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa com essa leitura, sabe? Era uma leitura que transbordou em mim. Eu tive a necessidade de fazer alguma coisa. Foi nesse momento... E nesse momento você estava o quê? Na especialização, mestrado? Onde você estava? Quando eu li esse livro, eu estava no doutorado. Doutorado. Exatamente, foi quando eu conheci, embora que depois, quando eu li a Carolina Maria de Jesus, eu li, mexeu comigo, mas ficou. Eu continuei estudando. E eu fiz uma especialização que eu fiz em políticas de igualdade racial na escola, eu fiz junto com o doutorado. Então, as leituras, elas se comunicavam, né? Então, nesse momento também eu conheci muita coisa. E aí, a partir de Conceição Evaristo, quando eu li, eu falei assim, gente, isso não é fruição apenas, tem aqui um projeto de Brasil, e foi daí que eu tive a ideia de trabalhar o Intelectuais Negras, colocando a Miriam Alves e a Cristiane Sobral. A Miriam Alves, eu conheci a partir de um evento que eu fui de Encrespa Geral, em Belo Horizonte, tinha uma banca lá de uma editora negra, e aí eu comprei um livro da Miriam Alves, e também um livro teórico dela, não foi só literatura, e a Cristiane Sobral eu já conhecia no período de especialização, início do doutorado, eu conhecia por causa do livro dela, Só por Hoje Eu Vou Deixar Meu Cabelo em Paz, e também ela tem um outro livro de poema muito bom, que é Não Vou Mais Lavar os Pratos, e aí eu falei assim, bom, essas 3 escritoras vai me dar a base que eu preciso para poder eu refletir essas mulheres enquanto intelectuais, porque essa literatura, ela tem um caráter político, tem uma proposta de Brasil. E, então, foi a partir daí que eu tive o contato com uma obra do CUT, que é o Luiz Silva, que ele é um dos fundadores dos Cadernos Negros, que fundou na década de 70, que existe até hoje. E o CUT, ele tem uma obra que chama Literatura Negro-Brasileira. E nessa obra, o CUT discute por que literatura negro-brasileira e não afro-brasileira. Foi daí que eu escolhi o título do meu livro e da minha tese na época. Porque, exatamente, eu escolhi porque o CUT vai falar o seguinte, que quem sofre racismo no Brasil é o negro brasileiro. Qualquer pessoa branca brasileira pode falar que é um afro-brasileiro.
Só que quem sofre racismo, quem está sofrendo racismo estrutural, quem está sendo xingado em virtude da cor da sua pele, quem está tendo acesso somente a subemprego e etc., é o negro brasileiro. Então, quando essa literatura vem denunciar um caráter aí de violência, né, racista, ela vem reivindicar em nome do negro brasileiro. Então, por isso, literatura negro-brasileira. Muitos professores, muitas pessoas optam pelo afro-brasileiro. Os escritores negros, de maneira geral, eles não têm um consenso. Alguns vão pela literatura negra, outros literatura afro-brasileira, outros falam, eu escrevo literatura, qualquer caixinha que me colocar está ok. Só que é importante a gente falar sobre isso, porque quando a gente fala de literatura brasileira, a maioria das pessoas, elas não pensam nos autores negros. Não pensa. Eu não preciso falar literatura branca brasileira para poder as pessoas saberem qual tipo de escritor que eu estou falando. Então, é importante a gente falar sobre isso. Só que para a minha tese, para a minha pesquisa, eu, enquanto crítica literária, para mim não era importante como esses autores estavam se lendo. Era a questão dessa literatura que ela tinha um traço comum, que era um projeto de transformar o Brasil. E também é importante falar que quando a Djamila coloca aqui, conheça autores negros, as pessoas acham que somente pessoas negras têm que ler autores negros, que somente as crianças negras têm que ter bonecas negras. Não é isso. Todas as pessoas, independentemente de cor, têm que ter acesso a essa literatura, a essas bonecas. Por quê? A pessoa negra vai servir para ela enquanto representação, sim, mas as pessoas brancas, as crianças brancas, elas vão conseguir enxergar um mundo mais amplo. Ontem eu até comentei sobre isso, não sei se Vanessa ouviu, eu ouvi uma vez uma entrevista de uma feminista branca, que ela dizia que ela tinha um filho de 2 anos, o filho dela estranhava pessoas negras. Chegava criança negra perto dele, chorava, as pessoas negras chegavam perto, ele chorava, e ele não era de estranhar pessoas. E aí ela ficou encucada com aquilo, ela falou, eu não sou racista, meu marido também não é, eu não deixo ele na casa de outras pessoas. E começou a observar o que estava acontecendo. Até que ela... observando o cotidiano dessa criança, ela observou que esse menino não conhecia, ele não se relacionava com pessoas negras, ele vivia num mundo branco, ele só assistia desenhos com crianças brancas, os livros, os brinquedos, ele vivia num mundo branco, a escolinha dele era só de gente branca. Nisso, o que ela fez? Ela foi rever isso aí, ela pegou, mudou os desenhos, mudou os brinquedos, os livrinhos, e mudou de escola, e ela começou a ter uma outra acolhida, o menino começou a acolher as pessoas negras de outra maneira, porque ela falava o seguinte, eu não quero que daqui a uns anos o meu filho seja dessas pessoas racistas que colocam fogo em pessoas negras na rua. Não quero isso, não estou criando uma pessoa para isso. Então, assim, a gente tem que ter essa sensibilidade, porque as pessoas pensam que os livros, os brinquedos, as bonecas são só para as crianças negras, mas não, é para todo mundo, justamente para que, quando essa criança, essa pessoa chegar na escola, ela consiga, né, já aprender a lidar com a diversidade, ela vai saber que o mundo é diverso. Sim, e eu acho que vem de encontro com um comentário da Aline Lima. Ela comentou assim, ó, na adolescência namorei um menino negro. Quando ele foi conhecer minha família, no caso a família dela é branca, a mãe me chamou de canto e perguntou, a tua família sabe que fulano é negro? Né? Então, olha aí a questão do não conhecer, né? E aí eu volto no capítulo anterior ao Leia Autores Negros, que a Djamila diz, de fato, se só convivemos com pessoas de um determinado grupo ou classe social, acreditamos que só aquelas pessoas possuem capacidade para determinados cargos, né? Sim. Ou eu me assusto, no caso da criança, né? Que era o desconhecido para ele. E o mesmo a gente fala do racismo. O racismo no Brasil é desconhecido, que as pessoas não dão nome. Djamila já fala lá no início, né? Diferente dos Estados Unidos, em que as leis falam, olha, as leis aqui são racistas. Aqui no Brasil é tudo muito velado, tudo muito escondido, né? E, inclusive, eu estava comentando hoje sobre o Winston Churchill, né? Que ele foi primeiro-ministro da Inglaterra na época da guerra. Estão querendo derrubar a estátua dele, né? E há quem defenda.
né? Não, mas ele vivia numa sociedade racista, não é culpa dele ser racista, né? E aí eu falei, então, se a gente começar a pensar assim, a pessoa falou, se a gente começar a pensar assim, todo mundo da história é racista. Eu falei, pois então aí você está certo, todo mundo da história é racista. É por isso que a gente precisa falar e mudar essa estrutura. É para isso que a gente está falando sobre antirracismo. Então, vamos considerar assim, todo mundo da história é racista, para a gente poder, a partir daí, mudar essa estrutura, né? O Alan quer comentar alguma coisa? Porque a professora comentou sobre o racismo estrutural e comentou sobre autores negros, ou autores pretos, né? E nós comentamos isso semana passada, que quando você vai estudar a história da educação, quais são os autores negros que são referências? Quais são as referências quando você está na universidade dos acadêmicos negros? Quais são as referências? Eu conheço muito poucas, porque são muito poucas as referências que nos são apresentadas. Eu já fui à UNB, eu já fui ao UFMG, minha mãe é mineira também, né? Porque você falou que Minas, eu não sabia. E a UF, e a gente vê um número agora está aumentando por conta das cotas, mas o número de estudantes negros ele é muito pequeno ainda, por conta dessa estrutura histórica nesse país, cuja maioria é de negros, que é uma estrutura viciada. É uma estrutura que ela foi toda conduzida para favorecer os brancos. E quando você pega a história, e tem uma novela muito interessante, chama Lado a Lado, foi até 2012, passou na Globo, e ela conta muito dessa estrutura viciada. Isso eu já estou falando do início do século passado, né? Enfim, a gente também precisa rever o racismo na academia. Claro que esses autores, hoje, graças a toda essa luta que está acontecendo contra o racismo, ou esse posicionamento, eu prefiro essa palavra, esse posicionamento que é necessário contra o racismo, que autores negros estão sendo apresentados à sociedade. Mas isso é uma novidade, porque a estrutura educacional brasileira, a academia brasileira, ela é historicamente racista. E isso precisa ser falado. Então, é interessante você falar sobre isso, que vai casar com... Eu não lembro qual capítulo que a Djamila vai falar sobre a questão do Pacto da Branquitude. E isso que você está falando é muito difícil mudar em relação à academia. Sabe por quê que é difícil mudar? Uma, que a gente tem essa questão, fica agarrado num currículo europeu. Porque a maioria dos professores são brancos. A maioria dos alunos que frequentam a academia são brancos. E o Pacto da Branquitude é exatamente isso. É um pacto narcisístico, de forma que as pessoas fazendo parte de bancas, por exemplo, para seleção de professores para determinado programa. A maioria daqueles professores são brancos. Hoje, a grande amarra para que professores negros não entram nos programas é a banca, não é a prova, não é a prova-aula, é a banca. Por quê? A banca, na hora que vê naquele conjunto de professores, só alguns negros, a banca, ela é branca e ela vai escolher professores brancos. Da mesma forma que, eu não sei se vocês já repararam, relacionado a bolsas de iniciação científica, quando os estudantes estão na graduação. Geralmente, quais estudantes são escolhidos primeiro para ter bolsa de iniciação científica? Os estudantes brancos. Por quê? Porque a maioria dos professores são brancos. E aí, por que não colocam autores negros na academia? Porque os professores são brancos. E a gente continua nesse círculo vicioso. Mesmo a gente tendo aí uma orientação de leis de cotas para concurso público, você vai ver, na maioria dos editais, eles colocam assim, não houve candidato aprovado para a cota. Será mesmo que todos os candidatos eram ruins a esse ponto? Tem uma pesquisadora, ela é branca, ela chama Lia Chu. Ai, meu Deus, eu anotei o nome dela. A historiadora? Eu acho que ela é da psicologia.
É Schumann, é alguma coisa sim. assim. Eu assisti o vídeo incrível falar dela, muito bom. Exatamente. Ela mesma. Ela coloca coisas assim. É psicóloga que ela é. Ela coloca coisas assim, ela começa a analisar a raça branca, né, a branquitude que ela pesquisa. Então, ela pesquisa os brancos enquanto raça, porque incomodava ela no sentido, porque quando as pessoas vão falar de raça, só fala raça negra. E aí ela foi falar sobre essa questão de que os brancos estão num local tão privilegiado que para eles é como se raça não existisse, tá? Raça são os outros. E aí ela coloca sobre como que ela fez entrevista ela vai fazer treinamento em algumas empresas, e aí ela chegava lá, a galera da empresa toda branca. Aí ela perguntava pro pessoal, por que você acha que não tem negro aqui? Eles não conseguiram passar na seleção. Qual que vocês acham que foi a maior barreira? Qual que foi a parte mais difícil? Foi o inglês que eles não dominaram. Aí ela pergunta para eles assim, tá, tudo bem, todo mundo que entrou aqui nessa seleção dominava o inglês, ok. Aí, todos os funcionários, ela pergunta, quantas vezes vocês usaram o inglês aqui dentro da empresa? Adivinha? Não tinha, ninguém usava. Então, assim, era como se fosse um critério mesmo para selecionar. Exatamente. É um critério de segregação mesmo, né? Só que velado. Vamos colocar aqui que precisa de inglês, mas na verdade a gente não quer negros aqui nessa empresa, né? Velado, né? Tá por trás ali. E aí a Djamila chama a atenção da gente ainda nesse capítulo sobre a importância de estudar autores negros que não se baseia numa visão essencialista, ou seja, na crença de que devem ser lidos apenas por serem negros. Eu tenho que ler porque eu quero ser antirracista, eu vou ler porque ele é um autor negro, uma autora negra. Não é isso. A questão é que é irrealista que numa sociedade como a nossa, de maioria negra, somente um grupo domine a formulação do saber. Como pode somente um grupo, todas as bibliografias de teses só tem autores brancos? Como que isso pode acontecer numa sociedade como a nossa? É possível acreditar que pessoas negras não elaborem o mundo? Pessoas negras não não pensaram na história da educação? Por exemplo, que o Alan perguntou. É sobre isso que a escritora Chimamanda alerta ao falar do perigo da história única. O privilégio social resulta no privilégio epistêmico, que deve ser confrontado para que a história não seja contada apenas pelo ponto de vista do poder. Né? É o exemplo da psicóloga que a Miriam falou. Né? Só é contada através de um ponto, né? Através da branquitude. E aí a Djamila nos convida aqui a ler Abdias do Nascimento, Adilson Moreira, Alessandra Devuski, Angela Davis, Audre Lorde, Bell Hooks, Carla Acotirene, Chimamanda, eu não sei falar, Ngozi Adichie, Cida Bento, Conceição Evarista, Elisa Lucinda, Grada Quilomba, Joel Zito Araújo, Joyce Beth, Juliana Borges, Kabengele Munanga, Lélia Gonzalez, né, inclusive é o nome do grupo, Letícia Carolina Pereira do Nascimento, Luciana Boitex, acho que é assim, não sei falar, Michelle Alexander, e eu convido ainda a lerem Miriam Santos, Verônica Cunha, Hélice Mogg, são autores que eu conheço, né, que estou mais próxima. E aí ela fala que é impossível citar todo mundo, né, para mostrar quantos autores negros e negras estão escrevendo, gente, né, e como a gente pode não conhecê-los. E aí ela ainda fala, e muitos mais que não conheço ainda, né? E procure conhecer o trabalho realizado por núcleos de estudos afro-brasileiros em universidades, valorize editoras que publicam produções intelectuais negras, inclusive o Vander deixou aqui o link do livro da Miriam, tá? Tá nos comentários aqui, Vander Rezende deixou o link do livro da Miriam, da editora Malê, que publica intelectuais negras, né? E apoia iniciativas que têm como objetivo a visibilidade de pensamentos decoloniais. A Grada Quilomba fala muito disso. Precisamos ir além do que já conhecemos. Precisamos ir além, porque, olha só, gente, conhecer só um lado da história, vocês não acham chato, não, só conhecer um lado da história? Por favor, me digam aí. Vanessa,
Além disso, é bem interessante o texto, e tem até a TED da Chimamanda falando sobre o perigo da história única, porque durante muito tempo a gente teve apenas uma versão da história em todos os sentidos. Então, é dessa forma que a gente acaba tendo uma visão estereotipada, né, de vários acontecimentos da sociedade. A Miriam Alves, escritora que é uma das que eu pesquiso, ela publicou um livro ano passado que chama Maréia. Nesse livro que chama Maréia, tem duas famílias, uma família negra e uma família branca. E quando ela vai contando essa história, é interessante que ela traz a história colocando essa família branca, de pessoas brancas vindo nos navios para o Brasil também. E aí é interessante que ela vai colocar essas pessoas brancas, também enquanto pessoas comuns, elas vêm no navio, mas elas chegam aqui sujas, com piolho, sabe? Igual uma pessoa comum que fica em cima de um navio imagina naquela época, durante mais de 60 dias, né? E é bem interessante, porque vai trazer essa possibilidade de uma outra história, porque o que a gente via nos livros didáticos? A gente abria os livros e via o pessoal, as pessoas que vinham da África, saindo do porão, todas sujas, com suor, né? Amarradas e tal, e a gente tinha aquela visão dos europeus vindo em navios, eles todos com roupa de gala, sem tirar um fio do cabelo do lugar, né? Era toda uma visão romantizada da história. Exatamente, justamente para manter o privilégio, né, Miriam? Não posso mostrar que eles vêm sujos e com piolho, já vai acabar com o nosso privilégio, né? Eu acho... Fala, Alan. Continua, desculpa. Continua. Não, pode falar. Porque também eles precisavam que o europeu chegasse aqui para branquear, vamos colocar, não sei se é essa expressão, eles não queriam negros, eles queriam branquear a sociedade brasileira. Então, como a propaganda é a alma do negócio, principalmente em regimes totalitários, preconceituosos, então eles precisavam pintar de luz os europeus que vinham e pintar nas trevas os negros que aqui estavam, ou que vieram. Eles precisavam vender a branquitude, né? Sim, porque era necessário, porque era isso que eles queriam. E quando você falou do Churchill, que era um eugenista, né? Ele era racista, e a gente também tem muitos aqui, autores já consagrados aqui, que eram racistas, né? A gente pode citar o Lobato. Então... E olha só a história que foi vendida do Churchill, né? Ele ajudou a acabar com a Segunda Guerra Mundial. Olha a história. Como que você vai pensar que um homem desse podia ser racista? Né? Um homem que libertou a humanidade de Hitler. Mas hoje, com as leituras que a gente tem, é muito mais coerente pensar que ele é racista. É muito mais coerente. Né? Combina muito mais com essa história. Exatamente. E olha só, mas se a gente pensar só um pouquinho, olha só, mas aí, poxa, um homem desse, ele é racista? Bom, se no cargo que ele tinha, o poder que ele tinha, ele não conseguiu acabar com o racismo, não conseguiu equiparidade ali com o poder que ele tinha, então não há dúvidas, né? Só se a gente pensar desse lado, né? Bem simples assim. Não há dúvidas que ele sim concordava, né? E ajudava a sociedade a se manter racista. Porque quando você começa a estudar a história por trás da história oficial, você começa a perceber os meandros, os detalhes, e aí você começa a deixar de ser, não é deixar de ser ignorante, mas você deixar de... Ingênuo, a ingenuidade, isso mesmo, perfeito. E deixa eu só fazer um comentário para a doutora, professora Miriam Santos. Você venceu 2 barreiras, porque você também é mulher. E isso é importante, porque já há um preconceito histórico, já há uma contra a mulher, né? A gente vive no machismo estrutural. E mulher negra, aí é dobrado, né? Então, você venceu 2 barreiras,
E é importante você vir aqui falar que não há necessidade disso, que a gente não tem que ficar pensando em meritocracia, mas em igualdade de oportunidades. Exatamente, até quando a gente vai ficar trabalhando com exceções, né? E eu acho que é importante a gente falar sobre isso. E, além de tudo, Alan, eu gosto muito de frisar que eu ainda tenho a questão que eu vim de uma família pobre, eu não vim de uma família, uma casa onde tinha livros. Então, assim, tem mais esse agravante aí, mais essa barreira na minha história. Exatamente. Agora, a gente está preso aqui, né, nesse capítulo tão importante, e eu acho que é o que vai mudar essa história, né, Miriam? O que vai mudar essa história é a gente começar a ler esses autores, porque eles têm o que nos dizer, né? É o que o Alan tem frisado desde da semana passada, né? Os negros e negras vão falar de racismo, né? Não temos mais a visão do branco contando a história dos negros e negras, são eles contando sua própria história, falando sobre seus próprios sentimentos, né? O Alan falou da mulher, e Djamila fala no capítulo, né? Ela tem um capítulo sobre as mulheres, conheça seus desejos e afetos, né? Ela fala o quanto a mulher negra, ela se sente só, né? O número grande de mulheres negras que não se casam, né? Enquanto as mulheres negras escravizadas eram tratadas como mercadoria, propriedade, portanto não tinham escolha. Nesse contexto, não há como negar que elas eram estupradas pelos senhores de engenho, né? Somos muitas vezes importunadas, tocadas, invadidas, sem a nossa permissão. Muitas vezes temos nossos nomes ignorados, sendo chamadas de nega. São atitudes que parecem inofensivas, mas que para mulheres negras são recorrentes e violentas. Sim, é o que ela vai dizer aí, quando ela fala sobre a questão do estupro. Gente, peraí, que deu problema aqui no meu áudio. Deu problema no meu áudio. Deu problema, já estou retornando aqui. Tive que trocar, que eu estava sem fio, acabou a bateria. Tá, agora você está ouvindo? Agora sim, estou ouvindo. Então, inclusive, quando ela vai falar sobre a história da democracia racial, é o que ela vai falar sobre a questão da história lá do Casagrande Senzala, que quando Gilberto Freire vai falar que as mulheres negras, que elas facilitavam, né, seduziam os senhores. E até hoje, nós mulheres negras carregamos esses estereótipos negativos, de forma que as pessoas pensam, ainda permeia na sociedade. Tem uma televisão aí, que é o capítulo que é a questão de questionar a cultura que a gente consome, tem ainda uma televisão que induz a sexualização dos corpos negros. Eu me lembro daquela novela que a Thaís Araújo trabalhava, que era Da Cor do Pecado. Esse negócio é horrível, porque várias mulheres negras, a gente ainda na infância, as pessoas ainda falavam assim, nossa, daí tem a cor do pecado, sabe? E isso é terrível, porque as pessoas acham que o corpo de mulheres negras, eles não podem, eles são corpos que é propriedade de todo mundo, tanto que o número de feminicídio, de estupro, tudo isso em relação às mulheres negras é muito maior esse número. E eu fiquei pensando também da questão do... Ai, gente, esqueci o que eu ia falar. Que horror! Esqueci, eu estava falando sobre a sexualização dos corpos de mulheres negras. Acontece. É que a gente está pensando aqui, mas está pensando já em outra coisa também, né? É muita coisa para falar. Eu estava falando sobre o quanto que as pessoas, em virtude desses estereótipos, acham que pode tocar o nosso cabelo, tocar a nossa pele, e eu ia falar sobre a questão da importância do feminismo negro, era esse ponto. Hoje, só dando um exemplo, existe na internet algumas campanhas relacionadas de fotos para empoderar as mulheres, que são fotos de mulheres sensualizadas, com seus corpos no natural, que se sintam bonitas e tal. As mulheres negras, quando estão nessas fotos, são corpos sexualizados, as pessoas não veem esses corpos como bonitos. Então, isso é interessante da gente frisar, porque até hoje a gente carrega esses estereótipos. Veja bem, isso que Djamila comenta está numa obra clássica aí,
né, da sociologia, né? Sim. E aí ela frisa, eu inclusive coloquei lá no Instagram nas frases, que é preciso questionar padrões estéticos que desumanizam as mulheres negras, né? Como você falou desse comercial aí de empoderamento, né? É preciso questionar como é que estamos sendo mostradas aí nos comerciais, como é que está sendo a mulher negra está aparecendo, né? Está sendo retratada para a sociedade. A gente tem que sempre questionar. E aí a Gabi fala de um programa, né, que você assiste, Gabi. Fala daquela série que como as mulheres são retratadas. Orange is the New Black. Não, eu tava falando com a Vanessa que a série que eu vejo mais personagens negros é Orange is the New Black. E se a gente parar pra pensar, essa série é sobre uma penitenciária. Então, assim, no geral, as séries não retratam mulheres negras. E aí, nessa última temporada da série, ocorre até algo interessante, que uma mulher negra consegue chegar eu acho que é a presidência da prisão. E aí o homem hétero, branco, lá ele faz de tudo para derrubar a mulher. Que uma mulher negra no cargo mandando nele, policial lá. Então, assim, ele faz de tudo para tentar tirar a mulher de lá. E durante a série toda, você vê que ela é a que mais tenta fazer melhorias para a prisão. Só que no final acaba que ele consegue tirar ela, mas dá ruim pra ele lá. Mas é isso, tipo assim. E aí comentei com a Vanessa pra ela assistir uma nova série que eu tô vendo, que eu vi na Netflix, só que não tem nenhum personagem negro. Não tem nenhum. Eu reparei, não tem nenhum personagem negro nessa série. Ela é polonesa, eu acho. Ela é da Polônia, mas não tem nenhum personagem. Sim. Então, isso é muito sério, porque a gente vai vendo, tem a questão, algumas séries, algumas novelas que têm personagens negras são em personagens estereotipados, igual a Djamila coloca, né? Coloca negros, homens, na posição de bandidos, de bêbados, né? Alimentando aí todo um pensamento já racista, ou algumas que não têm. Por exemplo, tinha uma novela, que eu não sei o nome, eu não acompanhei a novela, mas eu acompanhei a discussão na internet. É uma novela que ela ia ser gravada em Salvador, o ambiente era todo em Salvador, e não tinha personagem negro nenhum. E aí houve um movimento na internet, a Globo colocou algumas pessoas negras em cargos adjuvantes, assim, e só para poder agradar um público. E isso é muito sério. Eu fiquei pensando na cultura que a gente consome, 2 casos que aconteceram no Brasil. Um que há pouco tempo, pelo Dia Internacional das Mulheres, uma revista dessas aí, saiu uma capa, tipo assim, nós estamos no poder. E era uma capa preta, e todas, tipo assim, umas 10 mulheres brancas. E aí, as mulheres brancas as mulheres negras questionaram, né? Que tipo de poder é esse que elas são, na verdade, acaba sendo condizente com aquela estrutura, na verdade, para poder aceitar a estar num lugar, né? A se fotografar, a não questionar aquele lugar. Parece que todas as mulheres fotografadas, elas eram editoras da Globo, alguma coisa assim. Então, houve esse questionamento. O outro caso que eu ia comentar é sobre uma novela também que eu esqueci o nome, que tinha o Lázaro Ramos, que foi uma das primeiras novelas que ele trabalhou. Foguinho, que ele fazia um foguinho, né? Que ele ficava no personagem enquanto malandro e tal. Então, assim, mais uma forma de estereótipo. Exatamente. E eu acho que, assim, a Djamila traz a Bell Hooks, né? E dizendo que no ensaio que a Bell Hooks escreveu, intitulado Vivendo de Amor, ela ressalta a importância do amor na vida das mulheres negras, sobretudo o amor próprio. Isso me chamou muita atenção. Quando nos amamos, sabemos que é preciso ir além da sobrevivência.
né? Aí eu acho que aqui eu entendo como esse além da sobrevivência, quando nos amamos, vamos à luta, né? Reivindicamos o nosso espaço. Então, esse texto da Bell Hooks tem até na internet, se vocês quiserem ler, é um texto belíssimo. E nesse Vivendo o Amor, umas coisas me chamam atenção. Foi até baseado nele que eu escrevi o terceiro capítulo da minha tese, e tem uma parte que eu coloco sobre Vivendo o Amor, sobre a questão da afetividade, o afeto na vida das mulheres negras, né? A Djamila até fala aí sobre algumas mulheres em relação ao celibato permanente. E uma relação que a Bell Hooks faz que é bastante interessante é em relação à questão de que nós, mulheres negras, pensando num contexto de escravidão, as mulheres negras, elas tinham os seus filhos e os seus maridos constantemente, eles eram perdidos, eles eram vendidos. Então tinha essa questão dessa fragilidade relacionada à questão da vida amorosa, que perpassa a nossa vida até hoje. Enquanto aí, mulheres brancas, a questão das famílias brancas, elas vêm aí baseadas aí no ideal europeu dessas famílias, né, que já tinham amor estabilizado, aquela coisa toda, nós, mulheres negras, não. A questão de viver esse amor da família negra é uma coisa ainda muito nova pra gente. Por quê? Porque ficou essa questão do histórico, sabe, dessas relações ser tão frágeis, sabe, da questão da perda com muita facilidade. É muito interessante esse artigo dela. E, de novo, me chama a atenção da palavra confiança, né, que o Silvio Almeida usou. Mais uma vez vem essa palavra à tona. Fala, Gabi. E até hoje a gente vê mulheres negras perdendo seus filhos. O Miguel aí. O garoto não estava. Morreu por policial. Então, até hoje, a mulher negra sofre. Exatamente. Sim, verdade. E é interessante que é interessante não, é perverso, porque eu vi várias pessoas culpando essa mulher negra por ter levado a criança para o serviço. Olha o tamanho da crueldade. Ela foi a culpada de levar a criança para o serviço. Exatamente. E aí a Gabi comentou comigo ontem sobre o caso da Isabela Nardoni, né? O caso da Isabela Nardoni foi uma menina branca que foi jogada, né, não sei de qual andar, de um prédio pelo pai e pela madrasta. E até hoje se sensibiliza muito sobre esse caso, né? E quando a gente fala de Miguel, de Ágata, do João Pedro, as pessoas parece que já esqueceram do caso, né? Então, assim, em nenhum momento as pessoas culparam a mãe da Isabela Nardoni de ter deixado com o pai, né? Mas culpam a mãe do Miguel por ter levado para o trabalho. Exatamente. E aí até hoje tem manifestações da mídia falando, faz tantos anos do caso, tantos anos, e eles não vê falar faz tantos anos do caso do menino morto na favela. Exato. E tem um capítulo que ela fala sobre as leis, né? E a gente vai entrar nele daqui a pouco. Eu só queria fechar esse com essa fala, com essa frase, acho que fica pra gente. Fala-se muito em empatia, né? Em colocar-se no lugar do outro. Mas empatia é uma construção intelectual, ética e política. Ao amar alguém de um grupo minorizado, deve-se entender a condição do outro, para que se possa, de fato, assumir ações para o combate de opressões, tais quais a pessoa amada é vítima. É uma postura ética, questionar as próprias ações, em vez de utilizar a pessoa amada como escudo. A escuta, portanto, é fundamental. Né? Então, acho que vem de encontro com um comentário da Aline Lima, né, quando ela comentou que namorou uma pessoa negra e que tios e primos, né, tinham preconceito. Então, acho que essas pessoas, né, que amam uma pessoa de um outro grupo, né, no caso dessa menina, né, que namorou um negro, você tem que estar preparado e saber reagir, e não usar a pessoa como escudo. Né? Exatamente, e ainda mais que aqui no Brasil tem uma discussão muito grande falando sobre a questão do Black Card. O que é o Black Card? Você falar, eu não sou racista, eu tenho até fulano é meu amigo, tem até fulano que é negro. Eu não sou racista, eu já namorei com fulano que é negro. Eu não sou racista, eu tenho até um filho que é negro. Por que acontece? Aí, quando as pessoas fazem esse discurso, esquecem que o racismo ele é estrutural.
Então, e que quando eu falo de racismo estrutural, eu estou falando que todos nós fomos educados dentro desse racismo, dessa estrutura racista. Então, logo, você se relacionar com uma pessoa negra não pode servir de escudo. Porque o que acontece? Automaticamente, você começa tirando essa pessoa como exceção. Quando as pessoas falam assim, fulano, você, mesmo na presença dessa pessoa negra, eles fazem alguma afirmação racista e falam assim, olha, mas você é diferente. Porque aí tenta retirar aquela pessoa dos outros, do grupo dos negros, né? Esse é o negro de alma branca, o resto não presta. Não é de você que eu estou falando, não, estou falando dos outros. Então, aqui no Brasil, isso é muito comum, as pessoas fazerem isso. E em pesquisas, tem até relatos dessas relações interraciais que pais e mães, às vezes, até preterem o filho de cor mais escura. Só para vocês verem a gravidade que é isso. Então, assim, essa criança, essa pessoa começa a sofrer racismo dentro da própria família, e até crescer, e entender que aquilo foi racismo, porque a gente também é educado em ideais religiosos, que a família é o bem maior, que tem que amar todo mundo, isso é coisa da minha cabeça, até entender que existe um racismo ali. Exatamente, verdade. Isso nos leva a refletir muito, né? Você falou do caso da criança, né? Quando há uma mãe branca e um pai negro, por exemplo, né? Preferem que a criança venha com a cor mais clara, né? Sim, prefere que venha com o cabelo parecido com o do pai. Quando nasce menina, não é motivo para comemorar. Sim, sim. Alan e Gabi, vocês já viram, já vivenciaram algum caso de racismo como esse que a gente tem comentado, ou algum outro caso de racismo que hoje vocês, no momento, na época, vocês não identificaram, mas hoje vocês enxergam como sendo racista, até da sua parte mesmo? Agora eu não estou lembrando. Gabi, quando foi que você leu um autor negro ou uma autora negra? Quando na sua vida? A gente leu Machado de Assis, né? Que até então eu não sabia que era negro, a gente ficou sabendo depois, eu fiquei sabendo depois, que foi no segundo ano do ensino médio. Ano passado. Uhum. Inclusive eu, lendo Machado ano passado, foi quando eu descobri que ele era negro. Olha isso, né? A gente acabou de falar, né? Vamos colocar esse fundador aí da Academia Brasileira de Letras, ele não pode ser negro, né? Porque precisamos embranquecer, manter a branquitude nessa academia, então não vamos falar que Machado de Assis era negro, né? Mas, Alan, você consegue lembrar, voltando à minha pergunta, você consegue porque lembrar... Você perguntou, eu estava tentando lembrar do contexto, porque a gente está falando de criança, e agora eu vou falar de mim, porque eu, quando criança, eu não fora dos meus pais, porque meus pais não comentavam isso, eu não lembro muito bem. Mas eu tinha esse viés racista quando pequeno. Assim, como essa criança que eu tenho o exemplo, falou assim, eu não gosto de preto, e o pai não se posicionou, eu também tinha esse viés. E aconteceu um fato comigo, no caso, eu sendo o agressor, eu sendo o racista, eu tinha mais ou menos o quê? 6 anos, 5 anos. Eu estava na escola, ia ter um amigo oculto, né, das crianças, e eu tirei uma menina preta. Eu falei assim, não vou comprar presente para ela, não. Eu fui e mudei o nome. Eu fui lá, arrisquei e coloquei outro nome. Na época eu falei assim, não quero, e passei muito tempo com isso. Mas depois de um tempo, só que isso virou um fantasma na minha cabeça. Virou um fantasma. E durante muitos anos eu passei a refletir, falei, por que eu fiz isso? Porque depois eu reencontrei essa pessoa, eu tive contatos, conversando com essa pessoa, e sempre me questionando, mas por que eu fiz isso? Por que eu agi assim? Se eu não tinha consciência, por que eu agi assim? E aí, quando vem toda essa discussão, tudo isso volta. E eu começo a perceber o porquê que eu agi assim. Por conta do ambiente.
por conta de tudo que a gente vai, esse ambiente do que a gente vai ouvindo, as piadinhas, né? As historinhas, é normal falar isso, é normal falar do outro, ele não liga, se ligar também, o problema é dele, o que importa aqui é esse grupinho. Então, esse testemunho, porque eu estou falando, isso voltou, já tinha voltado na primeira discussão, né? E hoje, enquanto eu estava lendo, que também vi esse vídeo desse rapaz, eu esqueci o nome dele, eu falei assim, gente, eu preciso falar isso, porque é um fantasma que me acompanha há muito tempo. Aliás, muito tempo não, desde criança. Né? Sim. E é importante, e eu acho importante eu falar isso, porque muita gente que está assistindo, vai assistir depois, se posicionar com as crianças, conversar com as crianças. Eu estou falando se posicionar porque eu aprendi essa palavra através desse livro e através de outros vídeos, tudinho, e essa palavra ficou comigo. Se posicionar. Não simplesmente dizer, como tem sido falado, eu não sou racista. Não, estruturalmente, historicamente, eu sou racista, porque a sociedade é racista. Mas como é que eu me posiciono diante dessa fraqueza de caráter? Que é uma fraqueza de caráter. Quando a gente comete uma violência contra o outro, isso demonstra fraqueza, deficiência de caráter. E de onde nasceu essa deficiência de caráter em mim? E como eu posso fazer para que outras crianças não sigam essa deficiência de caráter que eu tive, mesmo sem consciência? E é isso. Porque eu estava tentando lembrar. Mas aqui, é muito importante você falar isso, sabe por quê? Eu quero falar agora enquanto a pessoa que está do outro lado. A escola é o ambiente mais violento que tem para a pessoa negra. Eu vou falar até de novo. A escola, ela é o lugar mais violento para a pessoa negra. Quando a Djamila coloca, usando uma frase da Joyce Bert, eu não me descobri negra, eu fui acusada de ser. A gente é acusado de ser negro na escola, já no primeiro ano de educação infantil. Porque as pessoas, para poder, às vezes, as brincadeiras racistas com os outros colegas, principalmente entre os meninos brancos, quando eles estão com as brincadeiras racistas, eles falam, você é namorado de fulano, quem chegar por último é namorado da ciclano. E isso é extremamente violento para nós, mulheres negras. Os meninos eu não sei dizer, mas para nós, mulheres negras, porque quando as crianças chegam naquela fase dos namoradinhos, nós somos extremamente, em relação a amizades, nós somos extremamente rejeitados, porque as meninas brancas, as meninas mais que estão no estilo padrão, não querem andar com a gente, os meninos brancos, muito menos, os meninos negros também não, porque eles querem andar junto com os meninos brancos para se afirmar. Então, assim, quando a gente fala sobre a solidão da mulher negra, é algo muito, mas muito além do que essa solidão do parceiro, é uma solidão de sociedade mesmo. E aí, chega uma época, como foi meu caso, que eu sempre fui uma boa estudante, as pessoas só conversavam comigo, só queriam estar comigo, ou ficavam uns dias na minha cola, porque queriam que eu fizesse trabalho junto, porque eu ia fazer o trabalho todo, ou porque estavam na expectativa de cola. Pronto, passou a época, acabou. Então, assim, a escola é o lugar mais violento que tem. Então, por isso que não é que eu vou falar assim que eu estou de acordo, mas eu entendo muito os meninos e as meninas negras que invadem da escola. Gente, porque é ser muito corajoso você levantar todo dia e encarar a escola. E aí você chega lá, a maioria dos professores são brancos, eles não querem diálogo, as primeiras pessoas que eles vão gritar, porque são as pessoas negras, que tem a questão dos corpos negros, que todo mundo pode pôr a mão, que todo mundo pode xingar, então os professores xingam aquele menino, porque a mãe não tem tempo, sempre está muito ocupada, não pode ir à escola, as pessoas que vai gritar primeiro, que vai pôr para fora da sala. Às vezes aconteceu comigo que eu estava na escola sofrendo racismo, quem ia para fora da sala era eu, porque às vezes eu começava a chorar, ou começava a gesticular, ficava inquieta, eu que ia para fora da sala. Então, assim, eu super entendo a evasão dos estudantes negros.
Sim, e eu acho que você explicou bem, eu acredito, não sei se posso estar errada, mas o caso recente que aconteceu numa escola de classe média, que ficou aí, né, repercutiu, que foi o Liceu Franco Brasileiro, né? Aqui em Laranjeiras, da Fatou, né? Então, assim, eles se sentiram no direito de cometer o racismo através de mensagens. E até hoje está na minha cabeça, né, eu não conheço a escola, não conheço o projeto político-pedagógico da escola, mas eu me questiono o tempo inteiro se essa escola dá espaço para esse diálogo, né, sobre o racismo, né, porque será que esses alunos já conversaram, já dialogaram, já numa roda de conversa, a Fatu teve a oportunidade de falar sobre racismo, como ela se sente, né? Que tipo de piadas ela escuta na escola, porque será que foi um caso isolado? Será que do nada Não foi. Eu vi uma entrevista do pai dela e dela também, que ela sempre foi primeira aluna na escola, que constantemente o pai é chamado na escola, que o fato é esse, Fatu sofreu racismo. E o pai o pai é professor também, ele já foi à escola dar palestra, fazer falas, mas o que acontece? Só isso, eu acho que é muito importante a gente refletir sobre isso, pensando no pequeno manual, não adianta você só fazer fala, a gente precisa de ações, a gente precisa de literatura, a gente precisa de intervenção para poder mudar todo o projeto político-pedagógico da escola. Não dá para ser antirracista só em novembro, sabe? Então, assim, é uma intervenção para poder derrubar a estrutura e montar a estrutura da escola novamente. Se a gente for perguntar, quantos professores negros será que tem nessa escola? Exatamente, com certeza. Né, em que momento há o diálogo? Né, porque ele pode acontecer em uma roda de conversa. E essa história? Como essa história é ensinada para eles? É só a história eurocêntrica? Será que a história da África é apresentada a esses alunos? E nesse momento há uma discussão, há um diálogo? Né? Será que há projetos? Né? Eu tento fazer, eu faço já feira literária em 2 escolas, né? Porque eu aproveitei o novembro, né? Não queria só cartazes, não queria só que os alunos apresentassem cartazes, eu queria que fosse algo mais significativo. Então, em 2 escolas que eu trabalho, acontecem feiras literárias, né, em que autores e autoras negras são apresentadas. Só que ela não acontece só em um dia, ela vai acontecendo por meses, porque os professores precisam apresentar, precisam trabalhar com os autores e autoras, né? Então, assim, eu fico com vontade de ter em todas as escolas esse tipo de projeto, e outros brilhantes que devem acontecer por aí, né, que retratam, que falam dessa questão, que abrem espaços para as crianças falarem, né, para os nossos alunos se abrirem, até de sentimento mesmo, como eu me sinto com essas piadas, para que o outro escute, né? Falar, colega, você me chama disso e daquilo, mas eu não gosto, eu me sinto mal, fico triste. Né, para ver se toca o coração desse aluno que faz piadas com o outro. Né? Então, eu me questiono o tempo inteiro. E aí... Mas aí... Fala. Mas aí, qual o discurso oposto? A sociedade hoje está muito... um mimimi. Ai, o Alan... Ai, gente. Será que caiu? Deu algum problema na conexão dele. Sim. Mas daqui a pouco ele deve voltar. Eu acredito que ele ia falar sobre a questão do mimimi. E é importante, enquanto ele não volta, eu vou falar sobre isso. Por isso que é importante as pessoas brancas se posicionarem em relação ao racismo. Porque se eu, Miriam, estou aqui na roda e falo assim, eu estou sofrendo racismo, e você, enquanto branca, você fala, está sofrendo mesmo, e ajudar a intervir em relação a isso, o que acontece? Eu, Miriam, vou ser acusada de estar fazendo mimimi, mas você, enquanto branca, que você acolheu e escutou,
interviu também, você não, eles vão escutar. Por isso que eu acho que é tão importante a gente falar sobre a questão do lugar de fala e questão do lugar de escuta, porque as pessoas interpretaram o outro livro da Djamila pensando, lugar de fala, só preto pode falar de racismo, só homossexual pode falar sobre homossexualidade, só que não é isso, é pensar o lugar de fala enquanto espaço, lugar social que todo mundo tem, que todo mundo ocupa. Então, você pode ocupar o seu lugar social para poder falar sobre esses assuntos de forma que você, no seu grupo, você vai ser escutada. Quando Vanessa falar, opa, tem alguma coisa aí, vamos prestar atenção que ela pode ter razão. Você vai argumentar, você vai ser escutada. E eu, que estou passando na pele sofrendo racismo, não, Miriam, tudo para Miriam é racismo. Nem, não sabe? Então tem a ver com isso. Verdade. E aí, já finalizando o livro, né, ela fala... Deixa o Alan falar o que ele ia falar. Eu vou deixar. Vai, tadinho, vai lá, Alan, fala, coitado. É rápido. Pode demorar, Alan, pode demorar, desculpa. Não, porque a bateria do computador acabou. O politicamente... hoje está tudo politicamente correto. E eu ouvi isso lá no serviço. Não pode falar nada hoje, porque hoje é tudo ismo, é feminismo, é racismo. Eu falei, mas vamos refletir. Por que esse, entre aspas, politicamente correto, por que essas pessoas estão hoje lutando pelo seu direito de fala, pelo seu direito de expressão? Porque a gente viveu toda uma história de repressão. Então, a gente está analisando alguns anos para cá, poucos anos, e colocando isso como politicamente correto. Uma sociedade chata, como as pessoas... a sociedade hoje não pode falar nada, está tudo chato. Mas vamos analisar o outro lado? Vamos analisar a história desse país, o racismo histórico desse país, a misoginia histórica desse país, a violência contra a mulher, a violência contra o negro. Vamos analisar? Então, as pessoas pensam muito essa memória de curto prazo no hoje, como se hoje eu não posso... Não, hoje você tem que pensar no todo, tudo. Por que está acontecendo a luta hoje? Porque houve há uma repressão histórica, e as pessoas hoje estão se posicionando, colocando as suas vozes. Eu cismei com essa palavra posicionar, né? Mas é importantíssimo essa palavra. Eu posso retomar aqui algo que a nossa doutora falou antes? Quando ela estava falando, eu me lembrei sobre esse quadro aqui, que é eu sei, a Redenção de Cã. A Redenção de Cã. Né? Uhum. E a moça negra, né, estava agradecendo pelo menino ter nascido branco, porque acho que, segundo a história, a escravidão, segundo a história contada pelos europeus, né, a escravidão era um castigo de Deus ao filho de Noé, não era isso? Corrija-me se eu estiver errada. E o bebê ter nascido branco era que Deus já estava perdoando, essa maldição estava acabando, não é mesmo? É isso ou estou errada? Então, pode seguir o seu raciocínio que depois eu falo. Não, pode falar, fala. É só isso. Porque hoje tem uma leitura relacionada a isso, que é o seguinte, tem uma interpretação bem bacana, se depois você quiser me dar um toque nas redes sociais, que eu vou te mandar um vídeo bem curtinho da Lilian Schwartz, fazendo uma interpretação bem interessante. O que acontece? Nesse quadro, tem uma senhora negra do lado, e ela está com as mãos para cima, agradecendo. Tem uma mulher mais jovem, que é negra de pele clara, um bebê branquíssimo no colo, e tem um homem branco, tipo, sentado num outro lugar, assim, tipo, rindo, falando assim, legal. Aí está a ideia sobre a questão quando no Brasil, né, estava tendo a questão da política higienista, porque eles tinham, de acordo com essa galera higienista, que o Brasil até não sei em quantos anos se tornaria um país de brancos, né, que ia extinguir
a raça negra. E a ideia é que é o seguinte, a senhora mais velha, ela é negra de pele escura, ela estaria agradecendo a filha dela ter casado com um homem branco e ter tido uma criança branca. Isso alimentou durante muitos anos. Vocês já ouviram falar quando uma pessoa negra casa com uma pessoa branca, que o povo fica falando que vai limpar a raça? Já. Então, isso aí alimentou muitos anos, que a ideia era que acontecesse isso, que o Brasil, a longo prazo, se tornaria um país branco. Por isso que foi incentivado, por exemplo, a questão pela leis de terra, a questão para que os colonos viessem para o Brasil, para que pudessem, né, branquear, para que a população negra, que era considerada selvagem, né, fosse extinta, para que o Brasil não continuasse sendo uma população negra. Agora, a questão de Cã, parece que tem uma história aí, que é uma história desses mitos, né, as pessoas contam que Cã, eu acho que era um dos filhos de Noé, não sei, aí eu acho que ele tinha visto o pai dele nu, ele foi amaldiçoado. Qual que foi a maldição de Cã? O Cã era um homem negro. Ele ficou negro porque a maldição era ficar negro, entendeu? E aí foi feito esse quadro. Esse quadro, por exemplo, ele foi apresentado num congresso que teve na Europa com as teorias genistas que, no caso, o Brasil, a partir dessa ideia aí, da mistura de raça, para o Brasil tornar um país branco. Sim. E é a partir daí que nasce o racismo velado, né, Miriam? É o que a Djamila fala lá no início do livro, que é como se as leis e o Brasil falassem assim, olha, a gente miscigenou, a gente fez um favor, tá tudo certo entre a gente. Democracia racial. Deixa que tá tudo certo. A Djamila fala isso lá no início do livro. Gente, a gente está se aproximando de 2 horas de conversa. Quase 2 horas. Eu preciso ir embora, infelizmente. Então, espera aí, aguenta aí, Alan. Então, a Djamila finaliza mais ou menos assim, ó. Finaliza mais ou menos assim. O último capítulo, combate o racismo. Isso, o último capítulo. Pessoas brancas devem se responsabilizar criticamente pelo sistema de opressão que as privilegia historicamente, produzindo desigualdade. E pessoas negras podem se conscientizar dos processos históricos para não reproduzi-los. Então, ela finaliza mesmo total, dizendo, este livro é uma pequena contribuição para estimular o autoconhecimento e a construção de práticas antirracistas. Então, fica aí o recado de Djamila, fica o nosso diálogo. Peço desculpas. Deixa eu só fechar com uma coisa, antes de fechar o da Djamila. Gente, eu acho que o grande ganho desse livro é a questão de, sabe, é o convite mesmo. Não dá para você simplesmente chegar na internet, colocar foto de livro, indicar o autor e falar assim, olha, sou antirracista. Ser antirracista é ação. O que você vai fazer a partir do lugar onde você vive, da profissão que você tem, do meio onde você vive, para acabar com o antirracismo. O que você está fazendo, sabe? É esse que eu acho que é o grande... sabe, é a grande linha desse livro e é o que eu acredito para ser antirracista. A Lia Schumann tem uma fala dela que ela fala o seguinte, cada um tem que trabalhar de acordo com o seu tamanho. Uma criança de 5 anos, branca, ela pode virar para a amiguinha negra e falar, o seu cabelo é bonito, você está maravilhosa hoje. Do mundinho dela. Assim como eu, professora, posso fazer o meu trabalho, você, Vanessa, a Gabi, cada um de acordo com o seu tamanho, o Alan, de acordo com o seu tamanho, com a sua profissão. E é ação diária, todo dia. Pronto, é isso que eu ia falar. Perfeito. Gabi, como que você sentiu ao ler esse livro? Fala pra gente um pouquinho. Eu acho que eu já falei, eu me senti bem, eu abri os meus olhos, né, e também revoltada, né, a gente vê a situação do Brasil, a gente vê como tratamos, não vou falar a minoria, né, porque os negros não são minoria, são a maioria no Brasil, então, ver como é que a gente trata a nossa própria população, então, assim, isso me deixou muito revoltada, tanto que eu falei com a Vanessa sobre o capítulo onde ela fala do uso de drogas, que o homem Sim. negro foi preso, e aí eu fui ler sobre essa lei e vi que mais à frente, um dos critérios que usa também para
ver se o usuário era usuário ou traficante, condição financeira e local onde ele estava, onde ele estava usando. Ou seja, eu falei para Vanessa, essa lei foi criada para quê? Para o filho do rico, onde está lá na faculdade usufruindo de suas drogas, não serem presos. Ter tratamento, de ir para um local onde ele vai se tratar do seu vício, e o negro que está usando, não vende, mas está usando em uma periferia, em uma rua, vai ser preso, porque um dos critérios é esse, eles não estão, tanto que ela falou, tinha pouca quantidade, mas eles usaram os outros critérios e foram lá e prenderam o negro. Então, assim, as nossas próprias leis são feitas para soberania branca. Exatamente. Ô, Alan, você quer deixar alguma consideração final? Como você se sentiu lendo esse livro? Se posicionem. Se posicionem. Se posicionem. Eu contei aqui, é um testemunho, né? É um testemunho triste, mas é um testemunho. E esse livro, na verdade, já desde o livro anterior, né? Se posicionar contra a violência contra o ser humano, contra a violência contra as pessoas, porque isso é uma violência, não é espécie de violência, isso é uma violência. Sim. E a gente precisa conversar mais sobre isso, a gente precisa levar para as escolas, para as universidades, essa conscientização. Isso. Claro, gente, quando surgir esses assuntos, essas brincadeirinhas, a gente realmente falar, não ficar só com esse discurso como foi o caso do Daniel Alves em 2014, quando ele jogava pelo Barcelona, que em algum país da Europa jogaram banana, ele pegou, comeu e fizeram uma campanha publicitária. Somos todos macacos, como para incluir todo mundo, ou seja, a emenda ficou pior que o soneto, né? Não somos todos macacos, somos todos humanos. Até porque a questão do macaco era relacionada ao negro para dizer que ele estava entre o macaco e o branco. Ou seja, ele estava abaixo do branco. Então, a gente precisa tomar cuidado com tudo isso. E a gente começar a analisar a história por trás da história. Que enquanto a gente vê a história oficial, quando a gente se omite, a omissão faz com que a violência só cresça. A omissão faz com que o fascismo só se desenvolva. Sim. E aí eu deixo uma frase aqui, não tem autor, né? Mas quando a gente fala, não sei se acontece contigo, Miriam, né, enquanto professora, quando a gente fala de consciência negra, tem gente que ainda fala, não, a gente precisa de consciência humana. E aí eu deixo uma frase aqui, toda consciência negra será necessária enquanto a consciência humana for preconceituosa e racista. Então, pretos, pretas, continue a escrever. Se não fosse por vocês, se não fosse por Djamila, não estaríamos aqui hoje comentando. Se não fosse por Miriam, não teria aí, né, esse marco na pós-graduação de estudos literários. Se não fosse por Verônica Cunha, né, que esteve aqui semana passada, a gente não teria, né, esse outro lado da história. Então, continuem escrevendo, se posicionem, né, e se depender de mim, Branca, estarei sempre aberta, tá, a ouvi-los e a fazer o que eu puder, como a Miriam falou, né, do meu tamanho, né, estarei sempre disponível e sempre querendo aprender. Me desculpe se eu falei alguma coisa errada, mas estou aprendendo, né, e estou junta nessa luta antirracista. Muito obrigada, tá, vocês três queridos. E o próximo livro de semana que vem? Lindeza. Olhos d'Água, Conceição Evaristo. Tá? Então, esse é para semana que vem. Tá, Alan, tá, Gabi, tá, Miriam. Miriam já leu. E semana que vem a gente tem a Maria Aparecida, professora, especialista em literatura afro e infantil. Tá? Ai, gente, muito obrigada. Miriam, não sei nem como agradecer. Gabi, Alan, não sei nem como agradecer. Disponibilidade de vocês sempre. Tá? E esse diálogo foi incrível, necessário e não acaba aqui. Viu? Não acaba aqui. A gente ainda precisa muito dialogar sobre o racismo e sobre ações
antirracistas. Dialogar, reagir. Dialogar, reagir e se posicionar. Né, Luan? É verdade. Um beijo, boa noite e até semana que vem, gente. Um beijo.